Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 14 de setembro de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 16. Por isso, lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Vendo, vereis e não enxergareis. Pois o coração deste povo se tornou cevado, com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e se voltem para eu os curar. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho, a Tua boa nova. E hoje, sobre essa lição tão importante de ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir, ter coração de compreender. Que nós possamos assimilar da melhor forma, da forma mais pura, tudo que nos será trazido na noite de hoje. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, te damos graças e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, é muito interessante o simbolismo e algumas vezes até a aparente contradição, o aparente paradoxo presente em algumas palavras de Jesus, em algumas frases, em algumas falas dele. Porque a princípio, uma parábola é uma história simples, utilizando elementos conhecidos, presentes no dia a dia das pessoas, e que, em tese, seriam fáceis de serem compreendidas. Mas Jesus, nessa passagem especificamente, que é exatamente após ele contar a parábola do semeador, ele fala que falava em parábolas para que os que tendo ouvido não escutassem, os que tendo olhos não enxergassem, e os que tendo coração não compreendessem, ou em algumas outras traduções, os que tendo inteligência. E ainda diz que a profecia de Isaías, quando Isaías falou que isso aconteceria, estava a ser cumprida naquele momento, naquele povo, naquela região. E aí, os discípulos, diante disso, é mais ou menos a gente... O que eu vou falar depois disso? Né? Eles pediram para Jesus explicar, então. Porque, apesar de parecer fácil,
simples, uma historinha, né? Na verdade, tem um simbolismo muito profundo, todas as parábolas de Jesus, e às vezes a gente acha que entendeu, mas não entendeu. Então a gente se arvora em intérprete, em divulgador, e está interpretando da forma que a nossa capacidade espiritual, moral, permite. Mas essa não é necessariamente a interpretação que Jesus quis atribuir. Porque o autor do texto é sempre quem sabe qual é a mensagem, qual é o simbolismo, qual é a moral da história que ele quer passar. Então, uma vez perguntaram a Mário de Andrade, agora eu não lembro, Carlos Drummond, né? Quando disse, havia uma pedra no caminho, né? Foi Carlos Drummond mesmo, né? Carlos Drummond, né? Havia uma pedra no caminho. E um monte de gente se dizendo intelectual, intérprete, linguista e tal. Ah, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. E resolveram, então, depois de muito confabular e interpretar, resolveram chamar o próprio Carlos Drummond e perguntar o que você quis dizer quando você escreveu havia uma pedra no caminho. Ele disse que havia uma pedra no caminho. Então, quer dizer, a gente fica mirabolando, né, conjecturando, especulando, atribuindo significado que, na verdade, muitas vezes não é a realidade daquilo. É produto da nossa imaginação, muitas vezes do nosso orgulho. E Jesus, exemplo de sabedoria e, ao mesmo tempo, de humildade, autoridade espiritual, moral, ele sabia o significado, o simbolismo. Então, nesse episódio, os discípulos, de forma humilde, pediram, depois que Jesus disse que quem tem olhos de ver, não enxerga. Quem tem ouvido de ouvir, não escuta. Quem tem coração de entender, ou inteligência para entender, não entende, não compreende. O que resta a nós outros fazermos? Pedir a ele, Senhor, explica-nos esta parábola. E aí ele explicou. Só que eu vou aproveitar mais um texto de Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, que tem por título o capítulo Olhos de Ver. E que Vinícius fala assim: Jesus costumava empregar frequentemente esta frase: quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, ouça e veja. Quem tem inteligência, olha aí, nessa tradução que Vinícius usou, está inteligência, não coração. Quem tem inteligência de entender, entenda. À primeira vista, aqueles dizeres parecem banais. No entanto, quanta sabedoria encerram. Olhos de ver? Pergunta Vinícius. Acaso tem os olhos outra função que não seja ver? Ouvidos de ouvir? Para que se destinam os órgãos auditivos, se não a ouvir? E a inteligência? Essa faculdade prestar-se-á a outro fim que não o de conquistar e assimilar conhecimentos? Realmente assim é. Todavia, o fato inconteste é que a grande maioria dos homens tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem inteligência e não entendem. Os que, tendo olhos, ouvidos e inteligência, e veem, e ouvem, e entendem, constituem exceção.
Da mesma sorte, a maioria da humanidade tem coração e não ama, tem consciência e não sente o peso das responsabilidades. Durante a passagem de Jesus pela terra, quantos viram as suas obras, ouviram as suas prédicas e entenderam as suas parábolas? Quantas almas foram tocadas pela magia do seu divino verbo? Bem poucas, afirma Vinícius. As Madalenas, os Zaqueus e os Saulos não se contam por dezenas, são raridades. Na história profana, verifica-se o mesmo critério. Aí agora Vinícius vai abordar questões, fatos, não vinculados diretamente às coisas espirituais, coisas do mundo, coisas do dia a dia. Por isso que ele chamou de profanos, né? E não sagradas. As maçãs desprendem-se das macieiras, desde que essas árvores existem no mundo. Não obstante, só Newton teve olhos de ver esse fenômeno corriqueiro, descobrindo nele a lei da atração dos corpos, a lei da gravidade, né? Vislumbrando o segredo da máquina celeste com todas as suas maravilhas. Os testes das panelas trepidaram sempre sob a influência da água em ebulição. Mas só Fulton teve olhos de ver essa trepidação. Partindo daí, a descoberta dos barcos a vapor e dos caminhos de ferro. Inúmeras pessoas já haviam observado os fenômenos de tipologia, mas só Allan Kardec teve inteligência de entendê-los, tirando deles as bases para compilar a doutrina espírita, cujos postulados vêm revolucionando as esferas da ciência e da fé. Todos os homens têm no peito um coração que pulsa e que sente. Mas os que amam o próximo como a si mesmos são tão raros que se denominam santos. Diante do exposto, concluímos que o Divino Mestre tinha sobras de razão quando chamava a atenção dos seus ouvintes por meio dessas palavras que deram pábulo a este artigo. Aprendemos com o Senhor que os verdadeiramente vivos neste orbe, com olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de amar, são raridades dignas de nota, como a flor de lótus ou os trevos de 4 folhas. Que texto maravilhoso, meus irmãos! Aí, diante disso, a gente pode se perguntar, né? Mas quem são esses que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, inteligência de entender, de compreender, coração de amar? Eles são privilegiados porque eles têm olhos de ver e eu não? Porque eles têm ouvidos de ouvir e nós outros não? Porque eles têm inteligência de compreender e nós outros não? Porque eles têm coração de amar e nós outros não? Será que eles são privilegiados? Deus presenteou esses espíritos com esses dons, essas virtudes, e nós outros não? Não, não é nada disso. Na verdade, eles conquistaram essa capacidade, essas capacidades, essas virtudes. E isso se assemelha em muito, meus irmãos, ao que Jesus também disse
em relação ao coração puro. Por quê? Porque esses espíritos que têm olhos de ver e veem, que têm olhos, têm ouvidos de ouvir e ouvem, têm inteligência de compreender e compreendem, têm coração de amar e amam, primeiramente, para chegarem a esse patamar, a esse nível, para conquistar essas virtudes, eles se despojaram do orgulho e do egoísmo, que são dois problemas sérios, basilares, que nos impedem de avançar. E aí, por que Jesus, por exemplo, falou: bem-aventurados os que têm puro o coração? Por que ele disse que o reino dos céus é para os que se assemelham às criancinhas? Porque a criança, ela não tem essa questão do orgulho, né, e do egoísmo. Algumas vezes tem, é bem verdade. Né? Algumas vezes tem. Mas, na maioria das vezes, a criança em tenra idade ainda, ela ainda não tem essa coisa do orgulho, de ficar pensando, por exemplo, o que as pessoas vão pensar quando ela faz isso ou aquilo na frente de todo mundo. Ela não tem essa maldade que nós adultos temos, né? E por isso o Vinícius cita Zaqueu, por exemplo, né? Os Zaqueus, as Madalenas, os Saulos. Zaqueu, por exemplo, né, era um chefe de publicanos e ele, sendo baixinho, de baixa estatura, ele não se importou com o que as pessoas iam pensar se ele corresse para subir numa árvore. Geralmente, as pessoas de autoridade, de poder, de destaque na sociedade, elas tomam determinadas atitudes pensando no que esse comportamento, essa atitude vai causar nas pessoas, né, que virem, que assistirem a cena, né, o que vão pensar, né, quando virem eu a fazer isso ou aquilo. O que vão pensar se me virem subindo numa árvore? Ué, aquele ali não é o prefeito da cidade? Aquele ali não é o chefe da fiscalização de impostos da Receita Federal? Aquele ali não é o presidente da República? Aquele ali não é o governador do estado e tal? Então, Zaqueu era uma pessoa de muito destaque, de uma certa autoridade. Já não era bem quisto, porque só por ocupar essa posição de chefe dos publicanos, as pessoas imaginavam, atribuíam a ele inúmeras coisas que não necessariamente correspondiam à realidade, mas era, por exemplo, é aquilo, né, que a gente tem mania de fazer até hoje, generalizar. Ah, ele está em tal função, então ele faz isso. Não necessariamente, né? Está em tal cargo, está em tal profissão, então é isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, nós temos ainda, né, esse vício, né, de atribuir atitudes, comportamentos às pessoas sem saber se elas realmente fazem ou deixam de fazer isso ou aquilo. E essas pessoas de autoridade, de cargos, né, elas se importam demais com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. E hoje em dia, o noticiário, né, a imprensa, está aí para detonar em frações de segundos, às vezes, a imagem, o nome de uma pessoa que levou uma vida inteira tentando consolidar o seu nome, né, a sua imagem, ou preservar o nome da sua família. E a imprensa, hoje, nós mesmos, né, com a internet, com as redes sociais, com WhatsApp e outros programas, né, de mensagens, Telegram, a gente sai divulgando um monte de coisa sem saber se aquilo é verdade ou não, e aí
o nome da pessoa está na lama, né? A pessoa muitas vezes sofre, inclusive, ações de pessoas comuns, né? Xingamentos, linchamentos, prisões, né? Por quê? Porque estão sendo difamadas, caluniadas, tudo por conta dessa pressa que nós temos em julgar e que nada mais é do que fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Porque se nós tivéssemos os nossos corações puros, nós não veríamos a maldade até quando ela existe. O puro de coração, ele só vê o bem. Enquanto que nós, na nossa grande maioria de impuros de coração, a gente só vê o mal. Até onde existe o bem, a gente vê o mal. Não é verdade? Então a gente olha para determinadas coisas, em vez de muitas vezes valorizar, agradecer, não. A gente encontra alguma coisinha ali para dizer que está errado ou não está do jeito que eu gosto. O que é isso? É o impuro de coração. É aquele que tem a visão deturpada pelo orgulho, pelo egoísmo. Então a gente só vê as coisas ruins, negativas, mesmo quando elas não existem. São miragens, muitas vezes, ilusão de ótica espiritual. E a gente afirma como se aquilo fosse uma verdade, como se aquilo existisse. Então Jesus, na sua sabedoria divina, na sua pedagogia divina, disse: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Aí voltou para a questão do ver. Como é que a gente vai ver a Deus se a gente tem olhos de ver, mas a gente só vê coisas ruins? Em tudo. Como que a gente vai ver o nosso Criador? Como que a gente vai ver espírito evoluído? Nosso anjo guardião? Como que a gente vai ver Jesus? Ah, Rafael, mas Jesus, você está querendo... Ué, tem muita gente que vê. Há relatos de pessoas que viram. Não é na época em que Jesus estava aqui num corpo de carne entre nós, não. É hoje. Pessoas que relatam: eu vi Jesus. Jesus apareceu para mim. E os descrentes que têm o coração impuro, que somos muitos de nós, a gente fala o quê? Ah, isso é doideira. Isso é delírio da pessoa. A pessoa não viu nada, está achando que viu. A nossa pouca fé, que é fruto do nosso coração impuro, da nossa visão míope, deturpada, a gente não acredita, né? Então, para que a gente tenha olhos de ver, para que a gente tenha ouvidos de ouvir, para que a gente tenha inteligência, e às vezes a gente acha que a gente tem inteligência, mas é exatamente essa inteligência que atrapalha a nossa compreensão das palavras de Jesus, da palavra de Deus. É exatamente esse suposto intelectualismo, essa cultura que a gente acha que a gente tem. Ah, eu sou um culto, eu sou um intelectual, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho não sei quantos títulos, eu sou doutor, eu sou pós-doutor, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fluente em tal língua, eu sei isso, eu sei aquilo, mas não sabe receber com pureza e da forma verdadeira a palavra do nosso Mestre Jesus. Por quê? Porque tem intelectualidade demais. Fruto do orgulho. Fruto do orgulho. Porque não precisa de nada disso para entender a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Às vezes uma pessoa analfabeta ouve alguém ler a Bíblia para ela e ela sabe interpretar melhor do que a gente. E a gente fica surpreso muitas vezes. Olha, fulano me surpreendeu com a sabedoria, né, sobre determinada passagem, sobre determinada parábola. E é um analfabeto, é uma analfabeta. Por quê?
Porque essa pessoa tem o coração puro. E nós não. Com todo o intelectualismo, com toda a cultura. Por quê? Porque a gente ainda tem orgulho. A gente ainda tem egoísmo. Então, ter o coração puro, e aí no capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8º, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro coração, Kardec, após transcrever as passagens do Novo Testamento que falam sobre a pureza de coração, ele diz, no item 3 do capítulo 8º, ele diz assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, como que a gente vai se achar intelectual e ser humilde ao mesmo tempo? Opa, tem alguma coisa errada aí. Ou você é humilde ou você se acha intelectual. Porque o humilde, por mais cultura que ele tenha, ele não vai se dizer, eu sou um intelectual. O sábio, ele não diz, eu sou um sábio. A gente conhece, né, a fala de Sócrates, que era e é até hoje, né, um dos maiores sábios da humanidade, um dos maiores filósofos. E ele disse a célebre frase, né, só sei que nada sei. E a gente sabe alguma coisinha e fica se achando, né? Então, Kardec diz aqui, no item 3 do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Acabou. Não precisa falar mais nada, né? Então, para a gente ter olhos de ver, para a gente ter ouvidos de ouvir, para a gente ter inteligência de compreender e coração de amar, a gente tem que ter simplicidade, humildade, se despojar dessa pompa, né, de se achar o máximo, de se achar isso, de se achar aquilo. Então, anteontem, dia 12 de setembro, foi dia de Alta de Souza. Essa, uma pura de coração, né, sábia, que teve olhos e tem de ver, teve ouvidos e tem de ouvir, teve e tem inteligência de compreender e coração de amar. Ela nos deixou diversos poemas, sonetos, e um deles, já que a gente está 2 dias depois da data de seu nascimento, né, que foi 12 de setembro, eu vou ler aqui um que está no Parnaso de Além-Túmulo, que é um poema, não é um soneto. E tem 6 estrofes, 6 quadras, que tem por título Em Êxtase, que vai ser também a nossa leitura final da nossa breve reflexão de hoje, para nos exortar a termos o coração puro, para que assim nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, inteligência de compreender e coração de amar. Em êxtase, aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor, eu viveria, sorvendo a luz no cálice de harmonia, em paz serena, eterna e derradeira. Por teu amor, Jesus, ainda quisera volver ao pó da carne dos mortais, para cantar a terna primavera do teu amor nas lutas terrenais. Depois da treva espessa da amargura, para exaltar as luzes que me deste na cariciosa e doce paz celeste, meu tesouro de fúlgida ventura, para contar tua bondade imensa aos meus irmãos, os homens pecadores,
mergulhados na noite da descrença, nos abismos dos males e das dores, para falar a todas as criaturas da tua alma esplendente de bondade, afastando as amargas desventuras do coração da pobre humanidade. Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor, eu viveria, sorvendo a luz no cálice da harmonia, em paz serena, eterna e derradeira. Meus irmãos, que poema maravilhoso, né? Lindo e que expressa a pureza de coração de Alta de Souza, né? Que sofreu, né? Não teve uma vida fácil aqui, e diz nesse poema que ela voltaria à Terra para viver novamente num corpo de carne. E quem sabe, né, passar por tudo que ela passou de novo, mas por amor a Jesus. Que maravilha, né? Que pureza de coração. Então que a gente possa estar envolvido nessa energia maravilhosa desse poema de Alta de Souza, essas lições que Kardec, que Vinícius e que o próprio Cristo nos trouxeram, e que a gente tenha pureza de coração, olhos de ver, ouvidos de ouvir, inteligência de compreender e coração de amar. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Agradeço a você que nos acompanha, que nos assiste, e que a espiritualidade, assim como o próprio Cristo e Deus, permitam que nós encerremos a nossa breve reflexão de hoje, que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana de luta com nós mesmos, cada um individualmente, para nos tornarmos pessoas, espíritos melhores. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.